Dia 13 de janeiro. Gênesis 48. Certo dia, não muito tempo depois, avisaram José. Seu pai está bastante doente. José foi visitá-lo e levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando José chegou, anunciaram a Jacó. Seu filho José está aqui para vê-lo. Com as forças que lhe restavam, Jacó se sentou na cama. Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele me disse: Eu o tornarei fértil e multiplicarei seus descendentes. Farei de você muitas nações e darei esta terra de Canaã a seus descendentes como propriedade permanente. Agora eu tomo para mim, como meus próprios filhos, seus 2 rapazes, Efraim e Manassés, nascidos aqui, na terra do Egito, antes de minha chegada. Eles serão meus filhos, como são Rúben e Simeão. Os filhos que você tiver depois deles, porém, serão seus e herdarão propriedades dentro do território dos irmãos deles, Efraim e Manassés. Muito tempo atrás, quando eu voltava de Padã-Arã, Raquel morreu na terra de Canaã. Ainda estávamos viajando a certa distância de Efrata, ou seja, Belém. Com grande tristeza sepultei-a ali mesmo, junto ao caminho para Efrata. Em seguida, Jacó olhou para os 2 rapazes e perguntou: Quem são estes? José respondeu: Estes são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Jacó disse: Traga-os mais perto, para que eu os abençoe. Os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade, e ele quase não conseguia enxergar. José levou os rapazes para perto dele, e Jacó os beijou e abraçou. Então Jacó disse a José: Nunca imaginei que voltaria a ver o seu rosto, mas agora Deus me permitiu ver também os seus filhos. José tirou os rapazes de junto dos joelhos do avô e se curvou com o rosto no chão. Em seguida, colocou os rapazes na frente de Jacó. Com a mão direita, colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó. E com a mão esquerda, colocou Manassés sob a mão direita de Jacó. Mas ao estender as mãos para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços. Pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho. Em seguida abençoou José, dizendo: Que o Deus diante do qual andaram o meu avô Abraão e o meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor por toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me resgatou de todo o mal, abençoe estes rapazes, que eles preservem o meu nome e o nome de Abraão e Isaque, e os seus descendentes se multipliquem grandemente na terra. José, porém, não se agradou quando viu o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso, levantou-a para passá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Não, meu pai, disse ele. Este é o mais velho. Coloque a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai se recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Manassés também se tornará um grande povo, mas seu filho mais novo será ainda maior. Os seus descendentes se tornarão muitas nações. Assim, Jacó abençoou os rapazes naquele dia com a seguinte bênção:
O povo de Israel usará seus nomes quando pronunciarem uma bênção. Dirão: Deus os faça prosperar como Efraim e Manassés. Desse modo, Jacó pôs Efraim adiante de Manassés. Então Jacó disse a José: Morrerei em breve, mas Deus estará com vocês e os levará de volta a Canaã, a terra de seus antepassados, em razão de sua autoridade sobre seus irmãos. Eu lhe dou uma porção a mais da terra que tomei dos amorreus com a minha espada e o meu arco. Gênesis 49. Então Jacó mandou chamar todos os seus filhos e lhes disse: Reúnam-se ao meu redor, e eu direi o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão. Venham e ouçam, filhos de Jacó, ouçam Israel, seu pai. Ruben, você é meu filho mais velho, minha força, o filho da minha juventude vigorosa. É o primeiro em importância e o primeiro em poder. É, contudo, impiedoso como uma enchente, e não será mais o primeiro, pois deitou-se em minha cama, desonrou o meu leito conjugal. Simeão e Levi são iguais em tudo. Suas armas são instrumentos de violência. Que eu jamais esteja presente nas suas reuniões e nunca participe de seus planos, pois em sua ira mataram homens e por diversão aleijaram bois. Maldito seja sua ira, pois é feroz. Maldita sua fúria, pois é cruel. Eu os espalharei entre os descendentes de Jacó e os dispersarei por todo Israel. Judá, seus irmãos o louvarão. Você agarrará seus inimigos pelo pescoço e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo que acabou de comer sua presa. Como o leão, ele se agacha e como a leoa se deita. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Ele amarra seu potro a uma videira, seu jumentinho a uma videira seleta. Lava suas roupas em vinho, suas vestes no sangue das uvas. Seus olhos são mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon se estabelecerá à beira-mar e será um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte que descansa entre 2 sacos de carga. Quando vir como o campo é bom e como a terra é agradável, curvará seus ombros para a carga e se sujeitará a trabalhos forçados. Dan governará o seu povo como qualquer outra tribo de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora junto ao caminho que morde o calcanhar do cavalo e faz o cavaleiro cair. Ó Senhor, espero pelo teu livramento. Gade será atacado por bandos de saqueadores, mas os atacará quando baterem em retirada. Asser se alimentará de comidas deliciosas e produzirá iguarias dignas de reis. Naftali é uma gazela solta que dá à luz lindos filhotes. José é árvore frutífera junto à fonte, seus ramos se estendem por cima do muro. Arqueiros o atacaram brutalmente, atiraram nele e o atormentaram. Seu arco, porém,
permaneceu esticado e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Que o Deus de seu pai o ajude, o Todo-Poderoso o abençoe com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas das águas, bênçãos dos seios e do ventre. Que as bênçãos de seu pai ultrapassem as bênçãos de meus antepassados e alcancem as alturas das antigas colinas. Que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é príncipe entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo voraz. Pela manhã devora seus inimigos. Ao entardecer divide o despojo. Essas são as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai disse ao despedir-se de seus filhos. Deu a cada um deles a bênção que lhe era adequada. Em seguida, Jacó lhes deu a seguinte instrução: Em breve morrerei e me reunirei a meus antepassados. Sepultem-me com o meu pai e com o meu avô, na caverna no campo de Efron, o Hitita. É a caverna de Macpela, perto de Manre, em Canaã, que Abraão comprou do Hitita como sepultura permanente. Ali estão sepultados Abraão e sua mulher Sara. Ali também estão sepultados Isaque e sua mulher Rebeca. E ali sepultei Lia. É o campo e a caverna que meu avô Abraão comprou dos hititas. Quando Jacó terminou de dar essa instrução aos seus filhos, deitou-se em sua cama, deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Gênesis 50. José atirou-se sobre o seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida, deu ordens aos médicos que o serviam para que embalsamassem o corpo de seu pai, e Jacó foi embalsamado. O processo de embalsamamento levou os 40 dias habituais, e os egípcios lamentaram sua morte durante 70 dias. Quando terminou o período de luto, José procurou os conselheiros do faraó e lhes disse: Por gentileza, eu peço que falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que o meu pai me fez prestar um juramento. Disse: Morrerei em breve, leve meu corpo de volta para a terra de Canaã e coloque-me na sepultura que preparei para mim. Portanto, peço que me deixe ir sepultar o meu pai, e depois voltarei sem demora. O faraó atendeu ao pedido de José e disse: Vá e sepulte seu pai, como ele lhe fez prometer. Então José partiu para sepultar seu pai. Foi acompanhado de todos os oficiais do faraó, todos os membros mais importantes da casa do faraó e todos os oficiais de alto escalão do Egito. José também levou consigo toda a sua família, seus irmãos e as famílias deles. As crianças pequenas, os rebanhos e o gado, porém, deixaram na terra de Gósen. Muitas carruagens e os seus condutores acompanharam José, formando um grande cortejo. Quando chegaram à eira de Atad, perto do rio Jordão, realizaram uma grande cerimônia fúnebre com um período de 7 dias de luto pelo pai de José. Os cananeus que moravam na região os viram chorar na eira de Atad e mudaram o nome do lugar, que fica próximo ao Jordão, para Abel-Misraim, pois disseram: Este é um lugar de lamento profundo para esses egípcios. Assim, os filhos de Jacó fizeram o que ele lhes havia ordenado. Levaram seu corpo para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre. Essa é a caverna que Abraão havia comprado de Efron, o Hitita, como sepultura permanente. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos que o haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto,
Porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: Agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José: Antes de morrer, o nosso pai mandou que lhe disséssemos: Por favor, perdoe os seus irmãos pelo grande mal que lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tamanha crueldade. Por isso, nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe o nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois, seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: Não tenham medo de mim. Por acaso eu sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo. Eu continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. José, seus irmãos e suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos. Chegou a ver 3 gerações de descendentes de seu filho Efraim e o nascimento dos filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais ele tomou para si como se fossem seus. José disse aos irmãos: Em breve eu morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará desta terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse: Quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. José morreu com 110 anos. Os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito.